Então vamos lá. Dica número 1. Sou beato da Igreja Católica. Dica número 2. Tive um importante papel na cristianização da Europa. Dica número 3. Fui um rei medieval. Dica número 4. Sou pai de Luís, o Piedoso. Dica número 5. Nasci no século 8. Dica número 6. Sou filho de Pepino, o Breve, e Berta de Laon. Dica número 7. Fui rei dos francos. Dica número 8. Promovi o Renascimento carolíngio. Dica número 9. Fui sepultado na Catedral de Aachen, onde hoje é a Alemanha. Dica número 10. Barrei a expansão muçulmana na Europa Ocidental. Dica número 11. O poema épico, A Canção de Rolando, narra a história de meu sobrinho. Dica número 12. Sou considerado por muitos como o pai da Europa. Dica número 13. Fui canonizado pelo antipapa Pascoal III. Canonização que não é reconhecida pela Igreja Católica. Dica número 14. Unifiquei a Europa Central e Ocidental. Dica número 15. Tentei restabelecer o Império Romano no Ocidente. Dica número 16. Dei início ao Sacro Império Romano Germânico. Dica número 17. Fui coroado imperador no Natal do ano 800, pelo Papa Leão III. Dica número 18. Meu avô, Carlos Martel, liderou o exército que salvou a Europa da expansão islâmica na famosa Batalha de Poitiers no ano 732. Dica número 19. Sou irmão de Carlomano I. Dica número 20. Sou pai de Carlos, o Jovem. E aí, acertou? Parabéns para quem palpitou, Carlos Magno. Carlos Magno foi um importante imperador e conquistador medieval da dinastia carolíngia. Grande defensor dos dogmas católicos, foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, em 800, pelo Papa Leão III, após tornar-se rei dos francos e dos lombardos, constituindo assim, o Grande Império Carolíngio, que recebeu esse nome em sua homenagem. Suas ações foram muito importantes para reunificar diversas partes da Europa, as quais estavam fragmentadas desde a queda do Império Romano Ocidental, em 476 d.C. Foi assim que o governante contribuiu com mudanças significativas no âmbito da cultura do medievo, do desenvolvimento da administração territorial e das estratégias focadas no expansionismo militar. De tal modo, além de colaborar com a disseminação da religião católica, foi um grande incentivador das letras e das artes bem como um valorizador do ensino, o que o levou a realizar uma reforma educacional na Europa. Assim, as escolas passaram a funcionar nas cortes, mosteiros e bispados, as quais incluíam as disciplinas gramática, retórica e dialética, aritmética, geometria, astronomia e música. Esse período de florescimento das artes e da cultura ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Até a próxima rodada do jogo, Quem Sou Eu? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.